Tem uma reportagem interessante no jornal Folha de São Paulo de hoje, do Matheus Teixeira, falando que métodos da Lava Jato esvaziados no Supremo Tribunal Federal são resgatados em cerco a Bolsonaro. Já ouvimos aqui ao vivo, inclusive, algumas críticas de juristas falando sobre alguns excessos, prisões, ou também o tempo de prisão. O próprio Walter Mairovich falou, não chegou a comparar exatamente alguns métodos da Lava Jato, mas juristas fazem essa relação. O Supremo Tribunal Federal e outras instâncias, segundo esses juristas, estão repetindo nas investigações contra Bolsonaro alguns métodos de investigação que foram condenados pelo movimento anti-Lava Jato. E aí eles citam a delação de pessoas presas, por exemplo, que chegou a ser comparada à tortura pelo ministro Gilmar Mendes. Agora ele atua como um dos principais pilares para a sustentação de Alexandre de Moraes, que manteve, por exemplo, Mauro Cid preso por 4 meses, né? O militar só foi solto depois de homologar a sua delação premiada. E aí, mais uma vez, foi feita essa comparação. Já o ex-chefe de Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, o Jorge Naime, está detido por ordens de Moraes desde fevereiro. Ele não foi julgado até hoje e também é colocado nessa análise desses juristas como um fenômeno que se repete ao que aconteceu na Lava Jato. Você vê, Josias, algum tipo de semelhança? Essas críticas que chegam por parte dos juristas faz sentido? As semelhanças são nítidas, né, Fabiola? Utiliza-se agora contra o Bolsonaro o mesmo tipo de estratégia que foi utilizada lá atrás pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, contra empresários, contra o próprio Lula, contra agentes públicos da Petrobras. Os métodos são muito assemelhados, né? A delação de pessoas presas, prisões preventivas, que ministros do Supremo chamavam de prisões alongadas, com prazos indeterminados, uma prática que os advogados chamam de pescaria de provas, né? Você faz uma busca e apreensão com um determinado propósito, mas, em verdade, aquela operação resulta na descoberta de outros crimes que são depois destrinchados na mesma investigação. Uma colaboração premiada, fechada pela Polícia Federal, negociada com a Polícia Federal, a revelia até do Ministério Público Federal, a quem cabe, no final das contas, formalizar a denúncia. Hoje a Polícia Federal se dirige diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Outra semelhança, o Alexandre de Moraes teve os seus poderes potencializados para conduzir, virou um relator geral desses casos que envolvem o Bolsonaro e o bolsonarismo, teve uma ampliação, por assim dizer, das suas atribuições. Então, há todas as semelhanças, exceto uma, Fabiola. Esses procedimentos que renderam críticas à Lava Jato foram praticados na primeira instância, na terceira vara federal de Curitiba, no Rio de Janeiro também, pelo juiz Marcelo Bretas, Curitiba pelo Sérgio Moro, no Rio de Janeiro pelo Marcelo Bretas, e agora as mesmas práticas são mimetizadas, reproduzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quem reviu as práticas da Lava Jato foi o Supremo. Quem anulou as sentenças da Lava Jato, as principais delas, foi o Supremo Tribunal Federal. E fez essas anulações a partir de questões processuais. Na maioria dos casos, não houve análise de mérito sobre as acusações. E o que se supõe, Fabiola, é que agora, como os casos estão sendo julgados pelo Supremo, o Supremo não há de considerar que o tribunal, que a última instância do judiciário, está praticando arbitrariedades judiciais. Então, o que se supõe é que, neste caso, as eventuais sentenças condenatórias, não serão anuladas. Essa é a diferença. Agora, que há semelhanças, não há nenhuma dúvida. Eu queria te ouvir também, professora Graziella, também percebe esse tipo de semelhança com a Lava Jato e o que isso, inclusive, pode prejudicar essas investigações contra Bolsonaro?
Perfeito. O combate à corrupção, o grande desafio do combate à corrupção em qualquer lugar do mundo é que ele não se torne uma forma de criminalizar a política, né? E nos lugares onde isso aconteceu, o resultado para a política posterior foi muito negativo, né? Basta olhar a operação na Itália, na qual se baseou a Lava Jato brasileira. Então, é preciso haver, e isso é a grande dificuldade, não é uma dificuldade só brasileira, encontrar uma forma de, dentro da legalidade, da moralidade pública, abordar essas questões sem que isso tenha um viés político de legitimidade. Não à toa, a Lava Jato tinha uma forma de comunicação pública também, de estar o tempo inteiro se legitimando publicamente por meio da mídia para que se justificasse. Talvez nesse momento isso seja uma grande diferença na forma como está sendo abordado, mas de todo modo é preciso olhar para a forma, para esses métodos de forma muito cética e pensar sob o ponto de vista da busca da realidade dos fatos, não da coação para as respostas diante de quem nesse momento exerce o poder. Não é uma equação fácil de se resolver em nenhum lugar do mundo, mas de todo modo não deixa de ser importante a gente saber o que aconteceu de fato e responsabilizar de forma proporcional a quem eventualmente tenha cometido alguma coisa negativa em relação ao erário público, em relação àquilo que é esperado de um governante.